Graça e paz do Senhor Jesus, para você, tudo bom? Tudo ótimo? Que bom, né? Bem, vamos lá então, queridos, no nosso estudo. Hoje o capítulo 16 do livro de Levítico. Capítulo 16 vai falar sobre o dia da expiação. Vamos lá então ver, né, o que traz para nós o capítulo 16 de Levítico. Na verdade, este é o último capítulo, irmãos, de Levítico, que vai tratar das impurezas, vai tratar do pecado. A partir do 17, o tema muda no livro, vai passar a falar da santidade. Amém? Diz assim, capítulo 16 de Levítico. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Essas são vestes sagradas. Por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor na entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra pelo bode expiatório. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. O bode escolhido por sorte como bode emissário, porém, será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele a expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si pela sua casa, imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado, tomará também o incensário cheio de brasa de fogo do altar diante do Senhor e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e lavado, tudo para trás do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado e do povo, e trará do seu sangue para trás do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer a propiciação do santíssimo lugar até sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e os porá sobre as pontas do altar ao redor. Daquele sangue espargirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Terminada a purificação do santíssimo lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará
todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-as assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da congregação, tirará as vestes de linho que havia vestido antes de entrar no santíssimo lugar, e ali as deixará. Banhará o corpo em água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver soltado o bode emissário, lavará suas vestes e banhará o corpo em água, depois entrará no arraial. O novilho da oferta pelo pecado, porém, e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para o santíssimo lugar para fazer expiação, serão levados para fora do arraial. As peles, a carne e o excremento serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas vestes, banhará o corpo em água e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Será sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, porá as vestes sagradas de linho, e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação, e pelo altar, pelos sacerdotes, e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Fica à vontade nessa hora, em nome de Jesus. O dia da expiação. Eu não sei quantos de vocês leram em casa e nem quantos prestaram atenção na leitura que nós fizemos aqui. Mas uma coisa é certa, este dia, o dia da expiação, não era um dia como os outros, não era um dia comum, não era um dia como os demais dentro da nação de Israel. Havia advertências com relação a esse dia, havia todo um ritual em torno deste dia. Então você vai se dar conta, de certa forma, que esse dia era muito diferente. Era considerado e é considerado para o povo de Israel o dia mais sagrado do calendário deles. E note-se bem que nem mesmo o sacerdote, irmãos, tinha permissão para entradas frequentes no lugar santo, no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, como diz a minha tradução. Veja o versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu. Então, para aqueles irmãos que estão estudando conosco a Bíblia, o Velho Testamento, e em especial o livro de Levíticos, acompanharam a construção do tabernáculo, o culto no tabernáculo, mas você precisa entender uma coisa: o sacerdote tinha acesso a todos os lugares durante o ano todo, mas lá dentro do santíssimo lugar, ou do Santo dos Santos, a Bíblia agora coloca uma restrição: o sacerdote não podia entrar lá a qualquer hora. Amém, irmãos? Amém? O que tinha lá no Santíssimo Lugar ou no Santo dos Santos? Quem lembra? Hein? O Lucas está ligado. O Lucas está ligadão aqui. Ele diz que é a arca. De fato, o que estava lá era a arca. Mas o que representava a arca para o povo de Israel? Isso, presente de Deus. Acho que nós vamos poder fazer uma prova no final do livro de Levítico. Exatamente, irmão. Era o desenho, a figura mais importante de todo aquela obra de arte que foi o tabernáculo, como os irmãos viram. E como foi uma obra de arte? E ali mostra, na verdade, a sensibilidade de Deus para a arte. Por quê?
Porque os irmãos viram que tinha obra que era tecida em pano, em tecidos, era arte no cobre, arte em ouro, era ouro entalhado, era madeira entalhada. Então Deus ali mostrou para nós o quanto Ele é sensível para essa beleza. Levantou homens ali para serem artesãos, deu a capacidade àqueles homens para fazer todas aquelas coisas em madeira, em cobre, em tecidos dos mais variados, em peles de animais, como os irmãos viram. E então, o que tinha lá dentro do santo lugar, do santíssimo, o lugar santíssimo, ou santo dos santos, como algumas traduções trazem, além do véu, tinha o véu, e lá dentro do véu estava a presença de Deus. Então, para e pensa numa coisa: o sacerdote podia trabalhar o ano todo, em todo lugar, mas ali ele não podia entrar, havia uma advertência. Então isso faz daquele dia, um dia muito diferente. Qual dia? O dia da expiação. Por quê? Porque era o dia que o sacerdote ia entrar lá dentro do lugar santíssimo, ou do santo dos santos, tá bom? Era normal que o sacerdote, os irmãos lembram, lá nas vestes do sumo sacerdote, tinha sinos que eram feitos, não me lembro o material que eles eram feitos agora, então não vou chutar para não errar, mas tinha sino e romã, um sino e uma romã, um sino e uma romã na roupa dele. Agora, quer que você imagine o sacerdote trabalhando o dia inteiro, era blim, 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 blim. Quem já viu aqueles animais que eles põem um sino no pescoço dele? Aquilo é mesmo, para que aquilo? Me ajuda, Deus, irmão. O Luiz, então, que é especialista, por que põe aquele sino? Para que aquilo? Hein? Para encontrar? Ô Luiz, então, você tem que colocar naquela vaca doida lá um sino, viu? Tem uma vaca lá que deu um trabalho outro dia para o Luiz. Foi quem que encontrou? Foi o Paulinho? A vaca escondeu o bezerro lá, foi um desespero. Bem, na verdade, então, eu estou lembrando desse sino porque eu já escutei, eu já morei na roça e era um tal de plim, 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 plim. A gente sabia que ali tinha um animal. Para e pensa, o sacerdote tinha nas suas vestes uma ordem de um sino, uma romã, um sino e uma romã, um sino e uma romã. Havia da parte de Deus muito rigor para o sacerdote entrar ali, e nós vamos ver logo em seguida. Ele era proibido de entrar em qualquer hora, né? E quando ele fosse fazer isso, irmãos, ele deveria estar purificado e vestido adequadamente. Não podia entrar de qualquer maneira no lugar onde estava a presença de Deus. Bem, eu quero então que você pega isso agora e transfere para os dias atuais. Será que Deus também nos aceita de qualquer maneira na presença dele? Essa é a verdade, tá? Será que ele nos aceita de qualquer maneira para a adoração? Porque na verdade aquilo era um sacrifício, era um culto, era uma adoração. Então a gente precisa rever hoje a nossa comunhão com Deus e como nós precisamos rever a nossa comunhão com Deus. Eu não vou, irmãos, voltar atrás, eu não vou mudar na minha visão. Eu vou continuar apresentando o Deus da Bíblia enquanto eu estiver vivo, e o Deus da Bíblia é diferente do Deus que a maioria diz ser Deus. Deus não aceita este relacionamento vulgar, mundano, que as pessoas pensam que ele aceita. Era muito rigoroso, e nós estamos vendo que tudo que tem no Velho Testamento, muito importante para nós encarar tudo aquilo como figuras do que aconteceria depois, quando Jesus viesse. Tudo isso é figura, os irmãos vão ver como se encaixa depois lá no livro de Hebreus. Então a gente para e pensa, irmãos, não era um dia diferente, o sacerdote sequer tinha permissão para entrar frequentemente lá no Santíssimo Lugar ou no Santo dos Santos, e quando ele fosse entrar, ele deveria estar purificado, deveria purificar-se, e ele deveria também se lavar com água. A Bíblia diz assim, verso 4, vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante. Essas são as vestes sagradas, por isso ele banhará com água, ele se banhará com água antes de vestir as suas roupas. Querido Deus, espera que nós estejamos vestidos com roupas diferentes, roupas alvas, roupas limpas, roupas santas, roupas que glorificam ao nome do Senhor. Ontem lá em casa, conversando com a Ana Silvia, eu disse que crente não
pode andar na moda do mundo. A moda do crente chama-se Bíblia Sagrada. A roupa que você tem que vestir não é a roupa que o mundo dita e diz que pode, que não tem nada a ver. Você tem que aprender. Deus não mudou e Ele não vai mudar. E Ele exige de você vestes adequadas para o culto, para a glorificação, para a exaltação do único Deus verdadeiro que não mudou. A gente costuma conclamar que Deus não mudou só quando a gente quer dele dinheiro. A gente costuma dizer que Deus não mudou quando a gente quer dele cura. A gente costuma dizer que Deus não mudou quando a gente quer dele algo, algum bem. Mas na hora que Ele também espera de nós, que a gente acha com Ele como se Ele não mudou, aí Ele já mudou. Aí não tem nada a ver, aí pode. Para e pensa, querido, Deus mudou ou não? Então se Ele não mudou, então a gente precisa observar a palavra e aplicá-la na nossa vida. O vestirá ele as vestes sagradas para entrar no lugar da presença de Deus. Ele terá calções de linho sobre o corpo, ou seja, antes de vestir-se com a sua roupa externa, ele tinha calções de linhos que tinham sido feitas, e ele se cobrirá com um turbante na cabeça, e diz: estas são as vestes sagradas. Por isso ele se banhará com água antes de vestir. Então não era um dia qualquer, era um dia que a gente tinha que vestir a roupa adequada para o momento adequado. Qual momento? Qual que era o lugar? Onde ele ia entrar? E o que estava lá esperando ele? Não é o que nós estamos buscando também? É ou não é? Hein? É o que nós buscamos o tempo todo. Para alguns Deus mudou, irmãos. É por isso que Deus faz milagre para alguns e para outros não faz. Por isso que Deus abre mar para uns e não abre para outros. É por isso que Deus faz jorrar água da rocha para alguns e para outros não faz. É por isso que Deus manda comida do céu, codornizes, manda o maná para alguns e para outros já não manda. É por isso, porque para uns esse é o Deus de hoje, mas para outros ainda não é o Deus de, esse não é o Deus de hoje. Para muitos o Deus de hoje é um Deus, o cara lá de cima, um Deus bacana, um Deus legal, um velho, né? Chega para cima dele, velho, vigia, eu estou te apresentando o Velho Testamento, figura do que aconteceria no Novo Testamento para nossas vidas, tá bom? Bem, outra coisa que o sacerdote deveria fazer, irmãos, naquele dia da expiação, era oferecer um novilho por si mesmo e por sua família, e ofereceria 2 bodes para o povo de Israel. Era lançado a sorte sobre esses 2 bodes, na presença do Senhor. Enquanto que um bode era sacrificado ao Senhor, o outro bode era solto no deserto. Veja que este bode que era solto no deserto, era como se fosse um demônio, ou como se fosse um espírito carregado com todos os pecados do povo de Israel. Aquele bode significava ali, a melhor palavra que a gente põe aqui, significava a maldição do povo de Israel. Toda a maldição que o pecado gera estava sobre aquele bode. Lembra de alguém que levou sobre si os pecados de todo mundo? Ele foi considerado um grande ou maior pecador naquele momento. Vocês notaram que o momento de glória e de poder de Jesus durou só até o momento em que ele foi preso, foi pego lá no monte. A partir daquele momento, caiu, foi-se a glória do Senhor Jesus. A partir daquele momento, ele foi só maltratado, foi só humilhado, ele foi cuspido, a humilhação. Acho que a humilhação verbal, aquela cena horrível de Jesus sendo humilhado publicamente, talvez seja a pior de todas. Talvez tenha sido muito pior do que os açoites que ele levou e da cruz que ele levou. Sabe por quê? Porque ele não tinha um pecado sequer e teve que encarar a realidade de que ele foi acusado de pecado. Tá? Quantos de nós, quando é acusado injustamente, pula dessa altura e quer resolver seus problemas? Eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo atrás, e essa pessoa compartilhou que ela se sentia muito humilhada, aliás, envergonhada, por uma experiência que ela estava vivendo. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra para ela, eu mandei para ela, se este é o tempo da vergonha, se Deus quer te humilhar com vergonha, aceite e viva esse momento o máximo que você puder na presença do Senhor,
porque depois da vergonha, depois da humilhação, vem algo. A pessoa vibrou de alegria, eu aceito toda vergonha, toda humilhação, porque esta é a realidade da nossa vida, querida. Sabia? Existe um momento que Deus quer te humilhar. E se você subir no pedestal e achar que é o tal, ou que é a melhor pessoa do mundo, você não está aprendendo o que Deus quer te ensinar. Aí Ele vai te ensinar mais na frente. E depois vai ensinar mais depois, até que você aprender. Aí no dia que você aprende, Ele parte para outra lição. O caminho que leva à exaltação tem um trechozinho que se chama o que mesmo? Humilhação. Sem passar por esse trecho chamado humilhação, você não vai chegar lá na exaltação. Antes disso, antes da exaltação, existe esse processo que todo crente tem que aprender a viver. E a coisa mais gostosa é saber, estamos aí para ser exaltados. Amém, irmãos? Mas antes você tem que aprender a ser humilhado, envergonhado. E já fui humilhado publicamente, envergonhado publicamente, já fui repreendido publicamente. E vou te dizer, em cada uma delas, Deus estava me moldando e me ensinando. Uma coisa muito boa que Deus nos ensina quando Ele nos humilha, sabe qual que é? É que você não é e jamais será Deus. Sabia? A grande lição da humilhação é que nós jamais seremos perfeitos como Deus. Mas tem gente que acha que tem gente que não pensa que não erra, tem gente que não pensa que não tropeça. Então, querido, a gente precisa entender. Então, na verdade, aqueles 2 bodes que eram oferecidos pelo povo, um era lançado à sorte, desculpa, entre os 2. Agora, a sorte aqui, talvez alguém curioso vai perguntar, pastor, o que era lançar a sorte? Será que era 2 ou 1? Será que era no palitinho? Não importa, era a sorte sim, tá, irmãos? Era a sorte. O povo de Israel costumava muito crer nesse negócio da sorte. Hoje nós íamos dizer que é superstição, não é? Você jogar uma moeda e diz assim, ó, se cair cara, vai ser esse bode que vai morrer. Se cair coroa, vai ser o outro. Então você joga e pega. Ali para nós, hoje nós íamos dizer que é superstição, nós íamos dizer que isso é do diabo, não é assim? A gente ia pensar 1000 coisas. Mas quando diz a sorte, sim, era a sorte. Era algum método de escolha que na verdade não dependia deles, eles iam depender de Deus. Jogar a sorte nesses termos aqui, é meio que você não querer interferir, não importa qual dos 2 bodes seja, o que a sorte sobre o qual cair, vai viver, e o outro vai morrer, então nós vamos sacrificar um e soltar o outro. Então na verdade, é meio que depender da graça do Senhor, é descansar em Deus e falar, Deus vai escolher o melhor. A gente precisa aprender a abrir mão do nosso eu, irmãos, na vida. Você sabia que às vezes Deus quer escolher para você uma vida próspera, uma vida abençoada, mas só que esse caminho exige de você algumas coisas, e você prefere ir pelo caminho que o teu cérebro já te ensinou que funciona. Aí eu vou por esse caminho, que esse caminho funciona. Na verdade, a lógica espiritual, irmãos, ela é bem contrária à lógica material, à lógica carnal. Sabia? A lógica espiritual vai dizer para você, dá que você recebe. A lógica carnal vai dizer que você tem que reter. Guarda, não gasta o teu salário todo, retém, que vai dar certo. Aí o camarada começa a reter o dízimo, começa a reter as ofertas, e aí a vida dele vai para o beleléu, porque o caminho de Deus é o contrário. As verdades espirituais vão dizer o contrário. Dê aos pobres e Deus vai te dar muito mais. Já o outro, você é bobo, guarda isso, rapaz, você pode precisar na hora mais difícil. Então a gente precisa aprender. As verdades espirituais às vezes chocam, ao passo que a gente prefere as verdades humanas e carnais. Então a sorte era lançada, não se sabe como era escolhido aquilo, né? E um bode era sacrificado a Deus, morria, e o outro era solto no deserto. Era como se fosse um espírito ou um demônio, como queira. Era alguém que levava, era alguém amaldiçoado que levava os pecados de Israel. Agora me diga, se você tivesse que ser um dos bodes, qual dos 2 você preferia? Tá vendo? Só para você ver que também o bode não estava em boa situação ali não. Qualquer dos 2 bodes fosse levado ao Senhor, no dia da expiação, ele estava no sal. Um ia morrer, o sangue dele ia ser espargido, tal, no santo do santo, no santo lugar, na congregação, na tenda. Agora, e o outro? O outro, lá na frente você vai ver, o sacerdote ia pôr a mão na cabeça do bode, e ele ia transferir
todo o pecado de Israel, e o bode ia ser levado para o deserto, e Deus sabe o fim daquele bode no deserto. E aí? Quem já viu falar na palavra bode expiatório? Levanta a mão quem já ouviu bode expiatório. Está aí, é isso, estou falando sério, está aqui. A Bíblia te explica às vezes por que eles pegam certas expressões e você não sabe. Por isso, fulano é o bode, ficou como bode expiatório, não é assim? Está aqui, bode expiatório era aquele que era lançado para o deserto afora, e ele carregava simbolicamente toda a iniquidade do povo de Israel. Ele era amaldiçoado. Eu acho que pera e pensa, você vivia naquela época, 6.000 anos atrás, não importa, você vivia naquela época, aí você estava caminhando no deserto, se você encontrasse um bode lá, o que você ia pensar? Você que era de Israel. Pode falar, irmão, acorda. Você está caminhando no deserto, você encontra um bode lá, bonito, perfeito, sem defeito nenhum, você ia pensar o quê? Hein? Você ia pensar, esse bode é o bode expiatório. É o bode que carrega sobre si todos os pecados de Israel. Essa é a verdade, não é assim? Bem, eu cresci na minha infância, a gente tinha certas coisas mais ou menos parecidas com cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? E aí as coisas mudaram bastante. Mas então pensa bem. Agora, pera e pensa. Sobre quem então caiu o pecado do mundo todo? Então Jesus é o nosso? Isso aí. Ele levou o nosso pecado. Ele levou todos os nossos pecados. Não é assim? Só que Jesus, irmãos, para e pensa. Aquele bode aqui, que não morria, ele era colocado a mão na cabeça dele, e ele não morria. Para onde Jesus foi levando o nosso pecado e não morreu? Para o céu. Tá? A diferença tem que entender isso, tá? Como cordeiro, ele morreu, mas como quem levou nossos pecados sobre si. Na cruz do Calvário ele morreu, mas ele ressuscitou. E o lugar que ele foi parar, não é no deserto. A gente sabe que não foi parar no deserto. Vamos seguir, que você vai se dar conta que em seguida, depois que ele apresentasse um bode que era sacrificado e o outro bode era levado para o deserto, ele deveria aspergir o sangue do bode sobre o propiciatório, sobre a tenda, e ele também deveria aspergir esse sangue sobre o altar. Veja isso a partir do versículo 14, você vai ver como ele deveria fazer. Versículo 10 diz: o bode escolhido, versículo 10, o bode escolhido por sorte, como o bode emissário, porém, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer com ele a expiação. Veja que o bode expiatório é aquele que estava vivo, tá? A fim de ser enviado ao deserto como o bode emissário. O bode expiatório era o bode emissário, levava uma mensagem. A mensagem você sabe qual. Cá na frente nós vamos ver. No versículo 21 vai mostrar para nós aqui, 20 a 22 vai mostrar qual a mensagem que ele levava. Olha lá no versículo 20 e 21 e 22. Olha, terminada a purificação do santíssimo lugar, porque os versículos anteriores vão dizer exatamente onde ele deveria espargir o sangue, tá, irmãos? Está tudo espalhado aí onde deveria espargir o sangue. Versículo 14: tomará do sangue do novilho e com o dedo espargirá na frente oriental do propiciatório. Eu coloquei para você, ele deveria espargir o sangue no propiciatório. Depois o 15 vai dizer: imolará o bode da oferta pelo pecado do povo, o seu sangue porá para trás do véu, fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Verso 16: assim fará expiação pelo santíssimo lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo os seus pecados. Procederá da mesma forma, está vendo? Para com a tenda. Então ele ia pôr o sangue no propiciatório e colocar também na tenda da congregação, desde quando ele entrar para fazer a apropriação do santíssimo lugar, até sair, tendo feito expiação por si, pela sua casa e por toda a congregação dos filhos de Israel. E o 18 vai falar: então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele
tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e os porá sobre as pontas do altar ao redor. Está embutido, versículo 14 até o 18, até o 19 vai mostrar que ele então deveria, depois de selecionar por sorte qual bode morria e qual bode ia ser solto, ele deveria pegar o bode, do sangue do bode morto e espargir sangue no propiciatório, na tenda da congregação e no altar. Você precisa aprender algumas coisas sobre o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Não sei se você notou, mas é muito comum quando a gente vai orar por alguém que está aceitando Jesus ou reconciliando, a gente clamar pelo sangue de Jesus. O Velho Testamento é sombra, é figura do Novo. Isto importa nós entendemos que foi derramado um sangue que faz a propiciação pelo ambiente e também por nós, pelo nosso pecado. Qual sangue hoje faz a propiciação por tudo isso e pelo nosso pecado? Fala bem alto, porque eu preciso te ouvir. Por isso o sangue de Jesus não é uma palavra mágica, mas você precisa entender por que, qual a importância do sangue de Jesus. Se uma pessoa levanta a sua mão, vem à frente, ou se você lá na sua casa, ou no trabalho, em algum lugar, você encontrar uma pessoa que estiver tendo esse contato de salvação com o Senhor Jesus Cristo, você precisa ali levá-la à propiciação do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é palavra mágica, como muitos dizem, o sangue de Jesus tem poder. Já viu alguém dizer isso? O sangue de Jesus não tem poder nenhum, se a pessoa não saber o que é o sangue de Jesus. Aliás, a gente pode até trazer um estudo um dia sobre o sangue de Jesus. A gente precisa aprender muita coisa quanto ao nome de Jesus, por exemplo. Não é coisas teóricas com relação ao nome de Jesus, que eles ficam badalando o nome de Jesus por aí. Mas você precisa saber o que está envolto ou embutido no nome de Jesus. E afinal, por que quando a gente ora, a gente diz em nome de Jesus, amém? Vira mania. Tem gente que ora, se você perguntar assim, irmão, fala o que você orou, em 3 palavras, a pessoa nem sabe. A minha esposa que gosta de falar sempre, tem dia que você fala com alguém assim, fulano, ora pelo almoço, ó Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, esquece do almoço. Se alguém te pedir um dia, ore pelo almoço, você tem que orar pelo almoço. Você pode lembrar da comida que está na mesa, agradecer a Deus porque alguém conseguiu, o Senhor deu saúde para conseguir, amém, glória a Deus. Pode pedir que aquele almoço não faça mal para nós, mas ore pelo almoço. Sabia? Você sabia que às vezes uma oração anula a outra? A gente precisa dar um estudo sobre essas coisas, é muito bom, irmão. Sabia que uma oração anula a outra? Dependendo da oração que você fizer, você anula a outra. Aí eu vou dar uma instrução para quem vem orar na quarta-feira, por exemplo. Quantos aqui vêm orar na quarta? Vou dar uma instrução. Você tem que ficar ligado na nossa roda de oração. Ontem tinha mais ou menos umas 60 pessoas. Eu contei até 25 assim, correndo ali, porque eu gosto de contar, porque eu peço que não demore falando, porque se cada um falar 1 minuto, aí a gente vai demorar 1 hora em pé. Ontem tinha mais ou menos 60. Vou te dar uma instrução, por exemplo. Fica ligado na oração que o outro pede. A Bíblia, Jesus orientou, quando orardes, não useis de vãs repetições. Você não precisa repetir coisas que Deus te ouve de primeira, né? Assim, primeiro tiro que você dá, Deus ouve. Só que tem alguns irmãos que não prestam atenção no que o outro pede, aí pede a mesma coisa. Tem um que pede, pastor, eu quero pedir oração pela juventude. Aí vai mais uns 10 pedir pela juventude. Você tem que ficar ligado. Se você vem para pedir pela juventude, e o primeiro irmão pediu pela juventude, não pede mais. Já foi pedido. Amém, irmãos? Estou te instruindo. Às vezes uma oração anula a outra. Aí, se alguém pedir pelas famílias da igreja, amém, está incluída a minha família e a sua. Mas agora, se ele pedir pela família dele, aí você tem que pedir. Aí, se tiver 70 pessoas aqui, e cada uma quiser que ore pela sua família, eu peço oração pela minha família. Correto. Mas, às vezes, um pede pela juventude, o outro pede. Um pede pela escola dominical, o outro pede. Um pede... Você está entendendo, irmãos, ou não? A oração é simples e objetiva. Jesus, quando foi ensinar a orar, ele ensinou uma oração tão curta e objetiva, que abrange todas as necessidades. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? Você está reconhecendo o que com relação a Deus? Hein? O senhorio.
Pai nosso que está no céu, teu nome é santo. Nós estamos falando sobre santificação, né? Teu nome é santo, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, ou seja, venha sobre nós o teu domínio, ou seja, pode dominar sobre a minha vida. E seja feita a tua vontade na minha vida. Assim, faça aqui na terra e na minha vida a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Aí você vai orando. Só que a gente tem que entender. Você sabia que o homem na cruz, tem gente que pensa que aquele homem na cruz foi um sortudo. Aquele rapaz lá, aquele bandidinho que foi salvo. Tem gente que pensa que ele foi um sortudo. Tem gente que pensa que foi lançada a sorte sobre ele e ele foi salvo. Ele não foi lançada a sorte sobre ele. Uma análise paciente, cuidadosa das palavras daquele rapaz, ele estava reconhecendo que Jesus não era um homem qualquer e que ia morrer, ia feder naquele túmulo. Aquele camarada estava falando com a boca dele: o Senhor é rei, o Senhor é Deus, o Senhor não vai ficar morto, eu vou apodrecer aqui, o Senhor vai morrer, vai ressuscitar, e quando o Senhor tiver ressuscitado e o Senhor tiver no teu reino, porque o Senhor é rei, eu entendo que o Senhor é rei, lembra de mim. É isso que o camarada fez, ou que nenhum de nós às vezes fez até hoje aqui. Não reconheceu que ele é Senhor, que ele é rei, que ele está vivo. Lembra quais as palavras que o rapaz falou na cruz? No teu reino. Ó, o camarada ia morrer, Jesus ia morrer, e ele está falando o quê? Ó, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino, ou seja, eu sei que você não vai ficar morto. Aquele camarada está fazendo algo, irmãos, que a maioria de nós nunca fez na vida, que é reconhecer o senhorio, o domínio. Rei, tu és rei da minha vida, domina. Querida, isso é muito importante para nós. Aí às vezes a gente pensa: mas que menino sortudo aquele. Eu queria ser aquele menino sortudo, aprontar a vida inteira, roubar, matar, adulterar, e no último segundo ser selecionado. Tem gente que pensa que foi assim. Não, querido. Ele chegou à conclusão: Jesus, tu és rei, o Senhor vai reinar um dia. E olha que o camarada reconheceu que Jesus era rei na pior fase do ministério terreno de Jesus. Você sabe que foi o pior ministério? Pior fase? A fase segundos antes dele morrer. E a maioria de nós tem visto os milagres de Jesus e não conhece reconhecer que ele é Senhor. Você não consegue chamar Jesus de rei em área nenhuma da tua vida. Você precisa começar a chamar: Jesus, tu és rei sobre essa área da minha vida. Então domina, manda baraza. É o que o Senhor determinar que nós vamos fazer. Isso é reconhecer o senhorio, Senhor, meu irmão, do Senhor sobre a nossa vida. Então você vai dar conta de que na verdade existia todo esse procedimento que nos leva a entender a preocupação de Deus com o sangue do bode, o sangue do cordeiro, para purificar o ambiente e purificar a minha vida e a sua vida. Então você precisa conhecer o que está envolvido no sangue do cordeiro. Amém, irmãos? O sangue de Jesus. Vocês acham que a gente deve dar um estudo sobre isso? Talvez seja bom um dia, não é? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, e você conhecer dentro da Bíblia e não o que os outros ensinam e mandam falar, tá? Eu repito, repetir o sangue de Jesus igual papagaio não vai ter efeito nenhum sobre a sua vida. Mas quando você reconhece o que há no sangue de Jesus, que há no nome de Jesus, você vai entender o porquê que esse nome tem poder. E porque você deve usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que eu disse que muita gente nem lembra do que orou. E eu acabei te instruindo quanto à oração. Na verdade, as pessoas clamam o sangue de Jesus, falam o nome de Jesus na oração, mas nem lembram do que orou. Torna-se insignificante usar o nome de Jesus. É como se fosse o final de uma frase. Já pegou um formulário que você só tem que preencher alguns dados? Para muitos, a oração é um formulário que lá no final está em nome de Jesus, amém. Aí você preenche o formulário e depois lá está lá o nome de Jesus, amém. Então o nome de Jesus nada mais é do que um preenchimento de uma oração. A gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, irmãos, depois de espargir o sangue sobre todos esses utensílios e o altar, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode, e olha bem, presta atenção, ele impunha as mãos sobre a cabeça do bode e confessava os pecados do povo. Presta atenção na sua Bíblia, versículo 20. Terminada a purificação do santíssimo lugar, da tenda da congregação, Arão trará o bode vivo. O morto já era, o sangue dele já havia sido espargido sobre esses lugares. Agora o bode vivo era trazido. Aí, olha bem, 21. Arão, o sumo sacerdote, porá
ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode. Está entendendo, irmão? Diz amém. Está vendo a figura do bode vivo? Então eu perguntei, qual a melhor situação? Do bode que foi morto ou do bode vivo? Porque agora o bode vivo, irmãos, o sacerdote tinha que lembrar de todas as iniquidades. Eu quero te dar um conselho da parte de Deus. Aqui está dizendo que o sacerdote deveria confessar sobre a cabeça do bode, com a mão na cabeça do bode, e sobre ele todas as iniquidades, todas as rebeldias, todos os pecados. Eu vou dizer uma coisa, há quem pense que os pecados não precisam ser confessados, mas precisa. O sacerdote tinha que lembrar e lançar, tinha que confessar. Eu confesso, Senhor, diante do Senhor, eu confesso, com a mão, as duas mãos na cabeça do bode, eu não vou nem poder soltar aqui. Eu vou comprar um microfoninho que fica aqui para mim, para eu poder ficar com a mão livre, mas aquilo é caro, misericórdia. Microfoninho daquele de lapela bom, irmãos, é R$2.000. Ora aí para Deus me dar esse dinheiro para eu comprar, porque eu nem vou querer que a igreja compra. Eu vou juntar um dinheiro, amém, irmãos? É bonitinho, mas é caro, porque aí eu podia soltar a mão aqui agora para você ver. Então o sacerdote tinha que colocar as mãos, então as duas mãos sobre a cabeça do bode, e diante do Senhor que ele estava, e começar a confessar. Para e pensa, quais pecados ele deveria confessar de uma nação inteira? Você está dizendo que aqui ele estava confessando os pecados, não era pedindo perdão pelo pecado nenhum, era confessar. O que é confessar o pecado? Quando eu peco, quando você peca, confessar o pecado é o quê? É reconhecer que eu fiz. É isso que é a chave do negócio aqui. Não era, Deus me perdoa porque eu menti, que eu roubei, que eu falei mal de alguém. Não, era, Deus, eu reconheço que eu falei mal de fulano. Eu reconheço que eu adulterei. Eu reconheço que eu menti. Eu reconheço que eu roubei. Eu reconheço que eu peguei ovo lá no pasto do vizinho, da galinha do vizinho. Eu reconheço que eu matei o pintinho da galinha do vizinho. Eu reconheço que eu roubei. Você está entendendo, querido? Confessar era isso que ele ficava fazendo na cabeça do bode. Reconheço que Israel, Senhor, pecou. Eu reconheço, era ele. Eu arrepiei que agora, eu queria que você sentisse a mesma coisa. O sacerdote representava o povo diante de Deus, e representava Deus diante do povo. Arrepio até agora, porque na verdade ele estava ali dizendo, eu pequei, porque eu represento o povo diante do Senhor. E tem muita gente querendo ser pastor, querendo ser pastora, querendo ser obreiro. Você representa aquela equipe diante de Deus, e você não se deu conta ainda do tamanho, da responsabilidade disso. As lideranças que estão aqui hoje, você acha que vocês estão só cumprindo tabela e passando um ano bom na presença de Deus? Não, vocês representam aquela equipe diante do Senhor. Se aquela equipe vai mal, é vocês. Se a equipe vai mal, sou eu, pois eu represento o grupão todo. É esta a questão do sacerdote. Então ele tinha que pôr a mão na cabeça do bode e confessar. A gente confessa o que reconhece. Por isso que lá em Tiago a palavra nos orienta: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Ah, querido, quando a gente começa a confessar pecado, a gente é curado. Mas só um minutinho, quando a gente aguarda o pecado, a gente segura o pecado, não há cura. É preciso confessar. Escolhe um irmão idôneo, uma irmã idônea, e confessa o teu pecado para ele ou para ela. Mas você escolhe bem, porque tem muito fofoqueiro em todo o arraial, em toda a igreja. Aqui também tem. Só um minutinho, pastor, segura aí qualquer que você lê. Amém, irmãos? Não vai confessando seu pecado para qualquer um, não. Porque daqui a um dia eles vão te queimar aí dentro. Todo lugar que você olhar, eles vão falar, lá, fulano. Mas existe alguém, em cada igreja, em cada comunidade, tem um homem, tem uma mulher, que vai morder na língua e que vai morrer com aquilo que você contou, e você precisa confessar, querido. Precisa abrir o coração. E Tiago diz para confessar uns aos outros, não é confessar a Deus, não. Tiago pega duro. Aqui o camarada punha a mão em cima do bode e começava a confessar. Era uma simbologia,
era uma figura. Mas lá no Novo Testamento, a orientação é: confessai os vossos pecados ou as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Não é, irmãos, agora por uma nação inteira, é para confessar um para o outro e eu ser curado. Irmão, não sei você, mas eu vou dizer uma coisa: quando a gente está segurando um pecado nosso, a gente não conta aquilo para ninguém, mas quando a gente consegue um amigo, um ombro um ombro amigo, um ouvido para nos ouvir, sem maldade e sem apontar o dedo, que você fala aquilo, parece que sai 1000 toneladas das suas costas, sai. Pode acontecer o que acontecer, você está ali. É a cura que a palavra está nos orientando. Alcança a misericórdia. Só que aqui no bode, era só confessar, tá, irmãos? Nós estamos no bode ainda, nós estamos agarrados no bode aqui. O caso do bode era confessar, e o bode fazia o que depois? Depois de confessar os pecados com a mão na cabeça do bode, o que acontecia com o bode, pelo texto que nós lemos? Ele era mandado para o deserto, o bode não ia morrer. O bode pagava o pato. Gostei da expressão do irmão Zé Arli, o bode pagava o pato. Mas agora, vocês estão entendendo por que aqui era só confessar e o bode não morria? E o bode levava imediatamente. Espera aí, vamos explicar. O bode não morria imediatamente. O bode era lançado no deserto e lá ele ficava. E quem levasse o bode, quem pegou no bode, levou o bode até o deserto, estava imundo. Ele tinha que trocar de roupa, tomar banho, vestir outra roupa para poder entrar na congregação. Para e pensa, o bode não morria. O bode não morria. O bode, nesse caso, é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava levando o pecado, levando o castigo pelo pecado, levando a culpa pelo pecado. Lembra quando eu te disse que naquela época lá em Israel, certamente quem encontrasse um bode no deserto ia pensar o que sobre aquele bode? Esse bode é amaldiçoado. Esse bode não dá para matar e comer, não. Esse bode não serve para nada. Era vergonha. Aquele bode era mal visto. Aquele bode acabou. A moral daquele bode estava acabada na comunidade. Aquele bode estava todo danado. É o caso do Senhor Jesus Cristo sobre os nossos pecados, irmãos. Ele foi envergonhado, humilhado, maltratado. Então a gente vê como os símbolos da palavra de Deus, irmãos, se encaixam, e você vai ver isso mais ainda quando eu colocar um texto ali para você ver. Bem, depois de enviado o bode expiatório, o sacerdote lavava e colocava sua roupa usual, e aí então ele ia oferecer o sacrifício. Verso 24: banhará o corpo em água no lugar santo e vestirá suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Por isso que eu disse, depois dele mandar o bicho lá para o deserto, ele tinha que voltar agora, né? E tinha que voltar, lavar sua roupa, colocar a roupa usual e oferecer os sacrifícios por ele e pelo povo. Nem precisa falar por que ele tinha que oferecer sacrifício por ele, porque nós já falamos sobre isso. Porque todos nós precisamos ser purificados. E ele oferecia sacrifício por ele, porque o sacerdote não era melhor do que o povo. E então, hoje também, eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que ninguém. Se o outro precisa, eu preciso. Se o outro precisa santificar, eu preciso santificar. E ainda mais, talvez eu precise me santificar mais do que você, porque eu carrego nas costas o sacerdócio, o nome, que é o pastor fulano. Aquele ali é o pastor fulano. E é incrível que a gente está nos lugares mais diversos da vida, e chega alguém e nos chama de pastor. Ai de mim, se eu não tiver cuidado. Hoje mesmo eu estava lá no açougue, e os camaradas conversando, os irmãos conversando, eu escutando. Eu falei, ô Senhor, está vendo que coisa, né? Eu estou escutando tudo aqui, é irmão. E se eu desse alguma bobeira aqui, e os irmãos me conhecessem? Aí quando eu saio, estou vindo embora, o menininho do irmão Arley vem lá, todo vestidinho. Eu, Padre Senhor, pastor. Está vendo? Pastor. Muito mais vergonha na cara eu tenho que ter, porque eu carrego o nome de pastor. Você ainda pode embutir no meio do povo, e quando ele te dá Pai do Senhor, você pode escorrer e paz, e ir embora. Tem gente que você fala Pai do Senhor, paz, e vaza fora. Agora, o outro gritou de longe, o menino, Pai do Senhor, pastor. Então, irmãos, a gente precisa entender por que ele tinha que oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Eu diria uma coisa: desista desse negócio de ser pastor, de ser missionário, de ser missionária, se você não compreender o peso por trás
disto. É muito pesado, é muito sério. Não quero que ninguém aqui envergonhe o nome do Senhor, irmãos, depois que ou leva um título de pastor, de pastora, nada disso. A gente precisa muito da graça de Deus na nossa vida para o sacerdócio, tá bom? Bem, note bem também, aí eu estou voltando ao verso 17, que o ato de o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar, verso 17 que eu estou voltando, vai dizer assim: nenhum homem estará na tenda da congregação, desde quando ele, o sumo sacerdote, entrar para fazer apropriação no santíssimo lugar, até sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação. Diz aqui que o sacerdote, então, entraria no santíssimo lugar, no lugar santo. Então eu quero que você preste atenção, que isto aqui era uma figura da entrada de Cristo nos céus, depois da sua morte e depois da sua ressurreição. Abre lá, fazendo favor, em Hebreus, capítulo 9. Você vai ver, o Hebreus fala muito sobre as figuras do Velho Testamento. Hebreus traz muito, mas muito mesmo, sobre a vida do povo de Israel. Por que será que Hebreus traz tanto sobre a lei? Por que será que o livro de Hebreus traz tanto sobre as leis de Moisés? Hein? Pensa, por que será que fala tanto sobre a lei, sobre as festas, sobre os sacrifícios? Por quê? Porque é uma carta escrita aos Hebreus. Era o que o povo de Israel sabia. Está vendo? Por isso que chama Hebreus. Na verdade a gente chama de Hebreus, mas o certo seria a gente dizer carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus. Então veja lá, 9, 11 e 12 vai falar assim para nós, ó: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Está vendo? Hebreus vai trazer aquilo lá que era a figura e jogar tudo em cima de Jesus Cristo. Então está dizendo para nós aqui que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele entrou uma vez por todas no santo do lugar, no santo dos santos, lugar santíssimo, e diz o versículo 12, entrou uma vez por todas, ou seja, ele não entrou uma vez por ano, como o sacerdote fazia, ele entrou só uma vez por todas, e dali ele fez a expiação, ou a propiciação pelos nossos pecados. Então, a entrada do sumo sacerdote lá uma vez por ano, na verdade, é uma figura de Cristo entrando nos céus. Porém, Cristo entrou uma só vez e não entrou duas nem três. Bem, tamanha era a figura do pecado, irmãos, que o homem que levava o bode para o deserto, veja no versículo 21, o que acontecia com ele? Verso 21 mostra para nós que o bode era jogado, era levado, era solto no deserto. O versículo 21 vai mostrar isso para nós. Ele se tornava imundo o homem que levava o bode, e tinha de lavar suas roupas, tinha que se banhar, antes de retornar para dentro da comunidade. O verso 26 diz assim: o homem que tiver soltado o bode emissário, lavará suas vestes e banhará o corpo em água, depois entrará no arraial. O camarada, só de tocar no bode, levar o bode, ele já estava imundo. Então tamanha era a figura do pecado. Veja bem, o bode levava o pecado, e o homem que levasse o bode para o deserto tinha que se purificar, lavar, banhar, se trocar de roupa, entrar dentro da comunidade de Israel, no lugar do tabernáculo. O que isso quer dizer com relação ao pecado? Deus e o pecado. O que você entende? Deus e o pecado, qual é a relação que você vê ali? Como Deus se relaciona com o pecado? Hein? Não fica junto. Tem que separar. Está vendo? Essas são as figuras que você tem que pegar para a sua vida. Então, você está vendo aqui a relação de Deus com o pecado. O bode estava levando todos os pecados e iniquidades.
O camarada que levasse o bode para lá, ele tinha então agora que se purificar para voltar para o lugar o lugar onde estava o culto, onde estava a presença de Deus. Então você tem que ter isso na ponta da língua. Deus não comunga com o pecado, Deus não gosta do pecado, Deus não convive com o pecado, porque Deus é santo, Deus é puro. Todos aqueles que chegarem a Deus têm que se purificar. Então, se você é crente aí hoje, você tem que melhorar, tem que purificar mais. Cuidado os lugares onde você anda. Sabe aquele crente que acha que ele pode viver na balada, nas baladas, nos bares da vida e não tem nada a ver? O Deus da Bíblia, para ele tem. Por isso que o Salmo 1 faz essa distinção. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei do Senhor, na Bíblia, e na Bíblia ele medita de dia e de noite. Você está entendendo, querido? Não mudou em nada. Só que hoje, a gente pensa que Deus não importa. Eu posso ir para o boteco, eu sou crente e eu vou manter santidade lá. Tudo bem, você pode até ser crente lá, mas quando você voltar, você tem que lavar suas vestes. Porque Deus não aceita. Eu falo para os irmãos direto, eu não consigo ir num bar e lanchonete. Eu não consigo ir num bar e restaurante. Passei fome na estrada. Numa viagem nós fizemos, não lembro onde, lembra onde aí nasceu, me ajuda? Passei fome numa estrada, porque todo lugar que eu entrava era bar e restaurante, bar e restaurante. Eu falei, eu não vou ceder, nem só de pão vive o homem. Eu não vou entrar, não quero ser visto por Deus dentro de um bar, dentro de um restaurante, dentro de um bar ou lanchonete. Cheguei num lugar um dia aqui em Patinga, falei, Nácio, vamos comer ali, porque nós estamos apertados mesmo. Quando eu paro para entrar no restaurante, no Veneza ali, esqueci onde o nome do negócio. Quando eu entrei, uma bomba de chopp dessa altura, bem no meio do trem. Falei, aqui eu não ponho os meus pés. Você sabe onde? Avenida Londrina, que tem lá, Londrina mesmo, aquela avenida ali, debaixo do viaduto direto. É Londrina? Hein? É perto de uma churrascaria que tem lá na frente, sim. Pela churrascaria não, um negócio de vender carne para churrasco, grandão na esquina. A esquina que vai para o campo do bigode, assim, ó. Eu todo animado, falei, Nácio, vamos parar, vamos comer por aqui mesmo, que eu tenho da feio hoje. Quando eu desço do carro, eu perdi meu tempo. Eu vejo aquela bomba de chopp desse tamanho ali. Crente que é crente, sabe que Deus não convive com essas coisas. Se você quiser ter acesso ao Santo dos Santos, você não pode frequentar esses lugares. Agora, se você quiser levar uma vida de crente mais ou menos, tudo bem. Mas se você quiser ter acesso ao lugar da presença de Deus, você não pode se contaminar. Deus não aceita. Não vai aceitar nunca. Nunca, nunca, nunca. Garanto você pela Bíblia. Se você quer viver uma vida lá e cá, um pé lá no boteco, outro pé na igreja, um pé na Bíblia, outro pé não sei onde. Se você quer continuar ouvindo as músicas mundanas, saiba. Nem que, pastor, não tem nada a ver a música romântica. Se você quiser, saiba que você não consegue chegar diante do Santo dos Santos. Você vai ficar lá de fora do arraial. Tem que lavar as vestes, tem que trocar de roupa. Pegou no bode do pecado, o bode da propiciação, da expiação, tem que trocar de roupa. Então é melhor, você não precisa trocar de roupa. Hoje você não tem que carregar o bode mais, não. Jesus já levou o pecado. Querido, hoje Deus está clamando para que as pessoas compreendam isso. Não existe meio termo, sabia? Tem gente que fala, eu morro pelo Senhor. Tem culto, irmãos, que as pessoas choram, eu morro pelo Senhor. Agora, morre nada. Você não consegue sequer perceber que isso não agrada a Deus. Música mundana, querido, nem precisa falar. Tem cada música infernal, diabólica, sexualidade, sexo explícito. Não existe nem música romântica que você possa ouvir, porque a raiz dela é diabólica, é infernal. Conheço vários casais que acham que não tem nada a ver, mas estão vivendo uma miséria espiritual, conjugal, nem espiritual não, deixa eu corrigir, é conjugal, sabe? Você tem que aprender, cuidado com o que tu ouves, cuidado com o que tu vês. Pastor, não tem problema, eu sou chegado num filme de terror, tem nada a ver, tem nada a ver, nada. Você pode fazer tudo que está no filme de terror, que não tem nada a ver, está vendo? Que coisa mais boba! Não é?
Ah, não, filme de terror tem nada a ver, não, pastor. Aquilo ali é ilusão. Você pode fazer tudo dali, que vai te dar tudo tranquilo, tudo em paz. Tem nada a ver. Querido, você precisa abrir o olho. Outro dia uma família chegou perto de mim desesperado, que os filhos estavam com problema, e mais isso, mais aquilo. Eu cheguei perto deles e falei assim, vem cá, o que entra através da TV, da internet na sua casa? Você vê isso, vê aquilo? Ah, pastor, a gente vê, mas não tem nada a ver. Eu falei, não tem mesmo não, pode continuar, não tem nada a ver. Menino não dorme, menino desesperado. Aí depois chegou perto de mim, cortou aquilo tudo, falou, pastor, foi só tirar aquilo. Eu falei, só? Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ela é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade. As ondas de TV, as ondas de internet são invisíveis, são elas que estão entrando dentro da tua casa, entrando dentro da tua mente, dentro do teu coração. Abra a tua Bíblia em Filipenses 4, 8, e você vai ver que não tem nada a ver escutar essas musiquinhas, tem nada a ver assistir esses filminhos, tem nada a ver sentar perto do boteco, tem nada a ver. Abra Filipenses 4, 8, e você vai me dizer se tem a ver ou se não tem. Filipenses 4, 8, diz assim, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, pense nisso. Então está aí. Aí você pode ver se o teu filminho é para ti, vai te abençoar. Se enquadrar aqui, manda brasa, manda chumbo. Se o que você faz enquadrar em Filipenses 4:8, manda ver, porque é isso que você deve pensar. Então, querido, a gente precisa vigiar, tá bom? Aquilo que a gente pensa que não tem nada a ver, na verdade, você tem que olhar pela palavra de Deus e olhe bem essa figura. O camarada, só de ter contato com o bode que levava o pecado, ele precisava se lavar, se banhar para voltar à comunhão, o lugar da presença de Deus. Então, eu queria que você pensasse, dependendo do lugar que você vai, dependendo do ambiente que você vive, você tem que saber que você tem que tomar um bom banho para voltar para a comunhão com o Senhor. Você precisa se limpar, se purificar, tá bom? Vigia. Até a oferta pelo pecado, irmãos, era levado para fora do arraial, porque tudo que era pecado não podia permanecer. O novilho da oferta pelo pecado, porém, e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para o Santíssimo Lugar para fazer expiação, olha, serão levados para fora do arraial, e as peles, a carne e o excremento serão queimados com o fogo. Bem, outro fato importante, tá vendo? Já estamos chegando no final. Outro fato importante com relação a este dia, o dia da expiação, era que fora indicado para ser um dia de comemoração. E neste dia o povo devia se humilhar. Olha bem, era um dia que era uma comemoração, era um dia único, o sacerdote ia entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Ele ia entrar lá dentro. Mas só que o povo era chamado a humilhar-se, a palavra aqui no original soa mais ou menos como isso, teanu, e observa-se, e eles deveriam abster-se de todo tipo de trabalho. A palavra chega a dizer que este dia, verso 31, será sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Afligir a alma, na verdade, irmãos, ou humilhar-se, costumava ser para eles dia de jejum, onde eles iam subjugar o apetite terreno, a fim de mostrar ou manifestar-se penitentes por todos os pecados que eles haviam cometido. Então, o dia da expiação era um dia incomum. O sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Ele tinha que estar limpo, purificado, roupa limpa, tudo adequado, e ele ia apresentar ofertas ao Senhor. Um bode morria, um bode era enviado ao deserto. E na verdade, mais um detalhe, o povo deveria naquele dia humilhar-se, era um dia de afligir a alma por causa do pecado. A expiação, irmãos, veja que o verso 32 e 34 vai dizer isso, a expiação deveria seguir as ordens de Deus, e apenas o sacerdote ordenado por Deus poderia fazer todo aquele ritual.
por ser imperfeito e repetitivo, pois de ano em ano o sacerdote tinha que fazer, tudo isso objetivava acender a ansiedade, entre aspas, pela vinda do sumo sacerdote e mediador perfeito, que efetuaria para sempre a perfeita reconciliação com o Pai. E este sacerdote perfeito, esse mediador perfeito, esse cordeiro perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Abra a Bíblia então lá no Hebreus 9, 24 até o 28, e assim nós vamos encerrar para você entender. Quem achar Hebreus 9, leia para nós, fazendo favor, do versículo 24 ao 28, mas leia alto para todos ouvirem. Hebreus 9, 24 a 28. Você viu que toda aquela cena que nós acabamos de ver em Levítico 16, ela é vista aqui, e ela agora gira em torno de Cristo Jesus. Por isso te falei, o livro de Hebreus traz todas as leis de Israel agora sendo aplicada a Cristo. Aquilo lá que nós vimos do bode expiatório, da morte do bode, nós vimos lá do sumo sacerdote entrar na presença de Deus, está aqui. Que é o apóstolo, todos creem, a maioria crê, que era Paulo que escreveu essa carta. Essa carta aos Hebreus não tem uma autoria definida, mas a maioria pensa e entende que é Paulo. É uma carta dirigida ao povo de Israel para explicar para eles: olha, tudo aquilo que vocês viveram lá no Velho Testamento, Cristo fez aqui. Então, na verdade, não existe mais a lei, existe Cristo. Amém, irmãos? Por isso que eu li essa parte aqui. Se você ler Hebreus, você vai ver que tem muito mais coisa. E aqui ainda esclarece para nós que Jesus entrou de uma só vez no Santo dos Santos, oferecendo a si mesmo por nossos pecados. Morreu uma vez. E depois tem aqui também no versículo 27 um detalhe que eu queria que todo professor de escola bíblica dominical risca na sua Bíblia e anota. Aqui no versículo 27 está a resposta para a doutrina de que a gente morre, depois nasce em outro corpo, depois morre outra vez, nasce em outro corpo, morre outra vez e nasce em outro corpo. Anota na sua Bíblia que eu não vou voltar nisso, e por isso que eu estou clamando para os obreiros da igreja virem na quinta-feira. Lê para mim o 27, quem achou aí? Hebreus 9, 27. Obrigado. Entendeu? Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Encerra o assunto. Você tem que conhecer a Bíblia para você dar resposta. Da reencarnação, se você nessa vida, nessa era, for bom, você reencarna na outra vida superior. Se você for ruim, você reencarna inferior. É por isso que eles não matam animais, eles veem um animal para a rua, eles pegam e criam. E você tem que saber qual trecho da Bíblia que diz que isso não é verdade, para você evangelizar uma pessoa daquela. Sabia? Eu preguei num velório dentro de um centro espírita. Quem é que estava no dia comigo lá, hein? Só vocês duas? A Zita estava também. Eu preguei dentro de um velório, dentro de um centro espírita. Tinha um corpo sendo velado. Aí me foi dado pela esposa do morto a oportunidade de orar. Eu falei com ela: ó, eu oro, mas a senhora me permite ler a Bíblia? Ela: permite. Pã. Foi o que eu li. E que eu falei. Eu falei sobre essa parte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Pronto, acabou, preguei para eles. Talvez quem estava lá pensou, não foi nada, porque a maioria de vocês, a maioria de nós não presta atenção no que a gente lê na Bíblia. Então talvez tenha sido uma leitura boba. Não, ao homem está ordenado morrer só uma vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, o que eu disse ali dentro do que de espírito? Tinha que ter filmado, depois eu soube que podia ter filmado. Falei: ah, Senhor, pedi uma chance. Será que eu vou ter outra? Tinha que ter filmado. Pastor pregando dentro do centro espírita e pregando um texto que diz para eles que não tem segunda chance. Raros são os casos da pessoa que morre e ressuscita para morrer duas vezes. Mas aqui está falando que ao homem está ordenado morrer só uma vez e nunca mais viver nessa vida. Porém, Deus, pela sua misericórdia, ressuscitou Lázaro. Não é assim? Ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, ele era o próprio Deus, né? E lá atrás tem uns homens que nem morreram, Enoque nem morreu, então isso aqui não aplicou para eles. Mas raros são os casos de pessoas que não morreram ou que morreram mais de uma vez. Mas a ordem foi Deus mesmo é que quer, porque está falando que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então anota aí, você que gosta de evangelizar,
você que é um obreiro da igreja, para que você tenha a resposta e possa dar para as pessoas dentro da Bíblia. Você não tem que brigar com ninguém, mas conversando com uma pessoa que crê na reencarnação, você fala, olha, eu não creio, porque a minha Bíblia diz assim, que morre só uma vez, depois disso vem o juízo. Amém, irmãos? Vamos lá então, só para a gente concluir, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, ele vai aparecer segunda vez, agora sem pecado. Presta atenção em mim, só mais um minutinho. Está falando que assim Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os nossos pecados. Me ajuda a lembrar, quem é que lá em Levítico 16 levava os nossos pecados? O bode. Está vendo? Assim também Cristo, oferecendo uma só vez, para levar os pecados de muitos, vai aparecer segunda vez agora, sem pecado nas costas. Aos que esperam a salvação, ele vai aparecer segunda vez, só que agora sem pecado no cangote. Ele levou nosso pecado, ele morreu com os pecados de toda a raça humana no cangote dele, só que agora ele vai aparecer segunda vez, sem pecado nas costas. Que coisa bonita quando a gente começa a ler a Bíblia e explicar a Bíblia com a Bíblia, e não explicar a Bíblia com conversa. Às vezes a gente quer explicar a Bíblia com bate-papo, né? Aí eu acho que é assim, aí eu estou pensando que é assim. Quando você vê a Bíblia respondendo a própria Bíblia, a Bíblia explicando a própria Bíblia, você vê como Deus é perfeito. Amém?